E aqui, dependendo da fase da enxaqueca, a gente já consegue enxergar que áreas cerebrais diferentes são ativadas. Então essas áreas aí em amarelinho são áreas que estão sendo ativadas em cada uma das fases da enxaqueca. Que, como acontece com muitos transtornos funcionais, a pessoa fala, porra, mas eu fiz 15 mil exames e não apareceu nada. Então falando que é a dor da minha imaginação, que não sei o que lá. No caso da enxaqueca, apesar dos exames comerciais não aparecerem, a nível de pesquisa, a gente consegue identificar. Então, assim, eu tô até te mostrando ali que consegue. E essa é uma doença que a gente separa ela, a princípio, em algumas fases. Aqui eu coloquei as 3 principais, mas tem até uma 4ª fase que não tá ali, que é o pródromo, que ele colocou aí como pré-ictal, o ictal, que é a dor de cabeça, e o pós-ictal, que é o pós-dromo, que é a sensação de letargia pós. Então, é como se fosse assim, eu começo a ter a doença, a crise de enxaqueca, antes da dor de cabeça. Isso que era a minha pergunta. Como é que caracteriza o pródromo? Tem uma outra imagem parecida com essa. Manda aí pra mim. Porque imagino que muito do tratamento vem no pródromo, né? Tipo assim, tratamento não, mas manejo. A pessoa aprender a identificar. Isso. Aí eu concordo. Então vamos lá. Durante muitos anos, a gente achou que a enxaqueca era só aquele meinho ali, ó. A dor de cabeça que dura de 4 a 72 horas. Hoje em dia, a gente já sabe que ela pode começar antes da dor começar. Até dias antes. 48, 72 horas. Caraca, velho. Então, dias antes. imagina uma pessoa que tem, por exemplo, como sintomas ali de pródromo, flutuações de humor que duram por volta de 3 dias. Aí vem uma dor de cabeça por mais um tempo e depois dessa dor de cabeça vem um período de rebaixamento parecido com uma depressão que pode durar mais 48 horas. Tem alguma doença que te lembra isso? Que tem essa flutuação cíclica? Imagina quantos pacientes não confundem exatamente com um quadro, por exemplo, de ciclotimia, com um quadro de bipolaridade. Isso acaba, às vezes, confundindo. E mais do que isso, como a gente está falando que boa parte dessas alterações do pródromo são alterações de humor, por exemplo, isso daqui pode descompensar outros transtornos de humor que estão associados. Então, eu tenho pacientes que passaram, assim, 10, 20 anos tentando tratar um quadro depressivo que não melhorava. E não melhorava por quê? Porque tinha enxaqueca junto que não estava sendo tratada. Olha só. E aí, quando você estabilizou a enxaqueca, você estabilizou as duas coisas e a pessoa que passou 20 anos ali sem conseguir uma qualidade de vida decente, ela melhorou. Mas não é só por causa da dor, mas é porque a disfunção cerebral que começa naquela estrutura pequenininha chamada hipotálamo vai descompensar o sistema límbico dela, vai descompensar o pré-frontal dela. Ela começa a ter alterações de atenção, que ela fica igualzinho um TDAH, por exemplo. E depois vem um período de dor e letargia, onde ela também não consegue se concentrar. Essas alterações do pródromo, quando a gente olha, elas são exatamente alterações do hipotálamo. Porque o que o hipotálamo faz? Ele controla, por exemplo, a quantidade de água que tem no nosso corpo. Então ele controla nossas... Né? Isso. Então você pode sair fazendo muito xixi, porque você começa a perder água, começa a sentir muita sede. Fazer muito xixi é um sintoma pré-enxaqueca. Exato. Tem gente que chega assim, a pessoa vai ter crise no final do dia e às vezes de manhã já foi no banheiro 5 vezes. Olha só.